Graças a Deus, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Abacuque. E hoje nós encerramos os estudos que nós temos feitos nos últimos meses nesse profeta com o capítulo 3. A leitura que vai do versículo 16 ao versículo de número 19. Diz assim a palavra do Senhor: ouviu e o meu íntimo se comoveu, à sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para instrumentos de cordas. Vamos orar? Santo e bendito Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Te bendizemos e te glorificamos o tão grande privilégio que o Senhor nos concede de sermos teus adoradores, de reunir-nos com o povo do Senhor, como família de Deus, para buscarmos a tua presença em adoração, na certeza do Senhor estar entre nós, não por base em arrepios ou em visões, mas simplesmente fincados na promessa de que o Senhor estaria sempre conosco. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que o Senhor generosamente colocou em nossas mãos, para que não vagássemos pelo mundo sem a instrução do Senhor, para que não ficássemos sem orientação vindas da tua parte, nem ficássemos à mercê de homens especiais que viessem a trazer mensagens urgentes, mas nos deixou, Senhor, a tua palavra completamente confiável, imutável e inerrante, infalível, para que guiássemos nossas vidas por elas. Senhor, nós te rogamos nesse instante que o Senhor tenha misericórdia de nós que estamos aqui, que o Senhor se apiede dos nossos corações, que são, Senhor, resistentes à tua palavra, que são em muitos momentos infiéis, descrentes, Senhor. Que o Senhor mude os nossos corações e transforme, Senhor, os nossos corações em terra fértil, para recebermos do Senhor a sua voz hoje à noite. Que sejamos, meu Deus, aclarados nos nossos raciocínios, que os nossos pensamentos sejam arrastados e submissos à tua vontade, sejamos, meu Deus, subjugados pelo teu querer. É no nome santo de Cristo Jesus que nós te rogamos isso. Amém. Como manter a calma, como manter a tranquilidade quando tudo está dando errado? Às vezes, quando a gente se mantém a calma, parece que a gente fica um pouco lerdo e as pessoas acham que a gente é assim mesmo. Não, fulano é meio lerdo, as coisas caem ao redor dele e ele parece que não está notando. Mas os crentes, meus irmãos, são exatamente assim. A pergunta que se quer feita é: como é que os crentes realmente conseguem viver assim? Ou se eu não estou vivendo assim, qual é o problema que está acontecendo comigo, de forma que eu não estou conseguindo viver de forma tranquila quando tudo ao meu redor está desmoronando? Os crentes, queridos, são convidados pelo Senhor a uma confiança irrestrita nele, de forma que, uma vez colocando os nossos problemas em oração ao Senhor, não cabe a nós preocupação, não cabe a nós ansiedade, não cabe a nós perder o sono. A nossa fé é o que nos sustenta diante das tribulações. E a fé do cristão não é uma fé para ver mudanças exteriores. A fé do cristão
é uma mudança para ver, uma fé para ver uma mudança interior, onde eu estou completamente em paz, enquanto o mundo pega fogo. É esse princípio que Abacuque está nos ensinando em todo o seu livro. O que aconteceu na verdade é que ele começou o seu livro lá no capítulo 1 com uma queixa. Ele apresenta-se diante do Senhor com uma pergunta bem simples: Senhor, até quando o Senhor vai tolerar o nível de impiedade que está dentro de Judá? Eu grito violência, eu vejo impiedade, eu vejo imoralidade, mas o Senhor não faz nada. O Senhor me mostra tudo isso, eu fico indignado, mas ao mesmo tempo o Senhor não toma nenhuma atitude. Senhor, até quando o Senhor vai deixar que esse povo cometa impiedade? A resposta do Senhor foi rápida, mas ao mesmo tempo mais dura do que ele esperava. A resposta do Senhor foi: veja, abismado, eu vou fazer uma obra tal entre vocês que ninguém jamais viu entre as nações. A ordem do Senhor foi exterminar Israel usando os caldeus. Ah, que coisa terrível! De repente ele chega agora e diz: agora eu não entendi. Ok, eu queria que o Senhor repreendesse Israel, quem sabe produzisse um avivamento em Israel, mas exterminar Israel é demais. Além disso, Senhor, parece um contrassenso com quem o Senhor é, porque o Senhor prometeu que Israel sempre existiria, agora diz que vai destruir. O Senhor prometeu que sempre teria um rei na casa de Davi, agora diz que Israel vai ser destruída. Senhor, o Senhor disse que sempre teria misericórdia desse povo, agora extermina esse povo, e logo usando pessoas que são piores do que nós. Como é que o Senhor, que não pode contemplar o mal, usa pessoas tão maus contra nós? A resposta do Senhor foi, ao invés de recriminar o profeta, porque era isso que ele esperava, se você chegar no início do capítulo 3, ele diz: agora eu espero a pancada. E o Senhor não dá a pancada, aliás, no final do capítulo 2, ele espera a pancada, ele diz: eu vou me sentar, esperar o que é que o Senhor vai dizer, e quando o Senhor disser, eu apanho mesmo. Mas não, a resposta do Senhor é: eu vou destruir a Babilônia. Se você prestar atenção, ele diz: por-me-ei na minha torre de vigia, vou me colocar numa fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá. E o Senhor diz: vou destruir a Babilônia, eu vou destruí-los. Fica então claro o plano dele, fica então claro o plano do Senhor. É por isso que no capítulo 3, ele começa cantando ao Senhor. Esse é um salmo, e era um salmo para ser usado enquanto os crentes estivessem no exílio, para lembrar sempre o motivo pelo qual eles foram colocados lá, mas lembrar também da esperança que eles tinham de retornar de lá. Esse salmo então é um grande lembrete, onde de repente ele descreve, e nós vimos isso no mês passado, ele descreve a forma como Deus iria se aproximar de Israel, a forma como Deus iria encostar no seu povo de maneira avassaladora. Primeiro como uma grande nuvem com raios à frente, queimando tudo e deixando um rastro de cinza. Depois como um grande gigante que se apresenta diante de Israel, e só em passar a vista diante dos povos que estão ali na frente, todos já se abalam e pulam como gafanhotos na frente de alguém. Quando ele para, os montes, os mais antigos, os montes eternos se abalam e estremecem, toda a terra fica em pavor, porque simplesmente o Senhor chegou para julgar Israel, para se lançar contra Israel. O Senhor disse que ia intervir, que o Senhor iria punir, mas de repente nós somos informados de que esse Deus que se levanta de forma tão terrível contra Israel, está se levantando também para salvar os justos. Porque afinal de contas, lá no capítulo 2, ele diz que os soberbos, a sua alma não é reta, mas o justo viverá pela fé. E é com base nessa fé que esse justo agora aprende a lidar com os problemas que estão pela frente, porque o que vai acontecer é uma destruição completa de Israel, e os justos precisam agora aprender a viver, a depender completamente da fé que eles possuem no Senhor, e não necessariamente das coisas que estão ao redor. Não mais se guiando por vista, não mais se guiando pelo que veio, mas se guiando unicamente pela promessa, a promessa de restauro, a promessa de que eles não morreriam, a promessa de que o Senhor iria restaurar. Nesse momento, ele agora, a partir do versículo 16, vai mostrar qual é a reação pessoal dele, depois de descrever toda essa desgraça que haveria de acontecer sobre Israel.
E descrevendo agora, nesse diálogo que ele tem com o Senhor, ele faz, meus irmãos, uma das mais magníficas confissões de fé que nós temos no Antigo Testamento. Ele sabe que a nação vai ser invadida, ele sabe que os inimigos que estão para invadir são cruéis, ele sabe que vai acontecer um exílio, ele sabe que vai haver uma multidão de mortos, ele sabe que Jerusalém será sitiada e saqueada, ele sabe que o templo vai ser destruído, ele sabe que tudo isso vai acontecer. No entanto, o que ele sabe também é que ele vai confiar no Senhor. É esse o grande princípio que ele nos coloca aqui. Tudo vai piorar, mas eu vou manter a minha tranquilidade por confiar no Senhor. E é por isso que ele vai nos dar as reações adequadas diante da voz do Senhor. Versículo número 1. Aliás, versículo número 16. Em primeiro lugar, ele diz que a primeira reação adequada diante da voz do Senhor é que nós devemos nos manter em reverente espanto. Vejam só, ele veio dialogando com Deus o tempo inteiro, e esse diálogo percorre o livro todinho, de forma que versículo 16 é o eco de tudo o que aconteceu no livro. Ele começa o versículo 16 dizendo, ouviu no sentido de que toda vez que ele perguntou, Deus deu uma resposta. A resposta nunca era o que ele esperava, mas era o certo a ser respondido. Deus não responde a Abacuque nunca com ignorância, nunca com agressividade, nunca passando na cara dele a estupidez das perguntas. As perguntas eram até bobas em alguns sentidos, mas Deus não se mostra arrogante para com ele, pelo contrário, responde como um pai responde um filho, com toda paciência, com toda tranquilidade. Mas a resposta de Deus não é recebida pelo profeta com a tranquilidade que deveria ser respondida, que deveria ser recebida. Se você prestar atenção, ele diz, eu ouvi o Senhor, eu ouvi as respostas do Senhor, eu vi que o Senhor iria fazer isso, eu vi que o Senhor iria destruir o seu povo, que o Senhor iria massacrar os seus servos, mas no entanto ele chega e diz, eu vou ficar calado. Eu vou ficar calado. Foi isso que ele disse no início do capítulo. Eu vou ficar quieto e esperar do Senhor a sua voz. Só que agora ele chega e diz, eu preciso descrever como eu me sinto. E aí você chega agora e vê que encontrar Deus, que ver a Deus, que ouvir a Deus, que conhecer o plano de Deus, nem sempre é uma coisa fácil de ser atendida, de ser engolida. Porque pelo contrário, nós tememos muito. Ele começa a descrever como foi a sensação. Acompanhe comigo. Eu ouvi, e o que aconteceu? E o meu íntimo se me comoveu. O plexo solar, a parte de cima do estômago dele, ele ficou com tanto medo, não sei se vocês já passaram por isso, que a barriga dele, na parte superior, começou a tremer. Eu já passei por um medo desse. Eu já tive um boi correndo atrás de mim, e eu não pensei que a barriga tremia, e a barriga treme. O que ele está dizendo aqui é que, de repente, essa parte superior da barriga dele tremeu quando ele ouviu o que Deus tinha planejado. Mas não só isso, ele começa a descrever um medo, um pavor tão grande que nos deixa abismado. Parece que ele é fraco, mas não é que ele é fraco, nós é que somos arrogantes demais, porque nunca estivemos na presença de Deus, ouvindo de Deus as informações com a mesma clareza que ele ouviu. Ele diz, o meu íntimo se comoveu, e a voz, os lábios tremeram. Ele ficou com os lábios trêmulos diante do que ele ouviu. O que mais? Entrou a podridão nos meus ossos. A sensação que ele tinha é que ele ficou molinho, que não tinha nem osso no corpo. Apodreceram os ossos dele, ele ficou sem nenhum ânimo, a tal ponto que ele ficou tão mole que o texto diz que os joelhos vacilaram. É o famoso bater joelho, as pernas dele ficaram bambas. Quando você pega alguém assim, a gente pensa, mas que cara fraco, o Senhor deu uma resposta para ele, o cara desmonta.
O que aconteceu com o profeta, na verdade, é que ele literalmente desmontou. Ele está falando, não de forma simbólica, o que aconteceu. Não, ele está dizendo, fisicamente foi isso que aconteceu comigo. Eu não fiquei bem. Eu não fiquei tranquilo. O meu corpo reagiu pelo meu emocional. E a forma como o meu corpo reagiu é de alguém que está apavorado, assustado, que não ficou fácil na situação. Ele diz, eu fiquei, e o meu corpo respondeu assim, apavorado. Isso mostra, meus irmãos, de forma honrosa, a sensibilidade do profeta quando ouve a voz do Senhor. De maneira que quanto mais piedosa é a pessoa, maior é o temor que ele sente para com o Senhor e para com a sua palavra. De forma que o que ele está dizendo aqui é, eu sou um reflexo claro de como alguém se sente quando está na presença do Senhor. Por 4 vezes ele falou da forma como ele se sente na presença do Senhor. Se você chegar no versículo número 2, ele disse, eu me sinto alarmado. Se você for para o versículo número 7, ele diz que as nações e os acampamentos, eles tremem. Se você chegar no versículo 16, ele diz, eu estou desmontado. Em vários momentos ele chega e diz, eu me sinto mal, não me sinto bem. Mas como é que ele estremece desse jeito? É porque, queridos, quando se tem a informação da maneira como Deus vai agir com Judá, não era possível não estar num estado emocional de abalo, porque o que o Senhor está dizendo é que isso não ia acontecer com os outros. O profeta não seria um espectador dos fatos, o profeta seria alguém que iria vivenciar esses fatos. O que Deus está dizendo é, eu vou atacar Judá, e adivinha onde é que ele está? Em Judá. Ele iria passar por tudo aquilo, ele iria enfrentar todo tipo de tribulação, ele iria enfrentar a ira de Deus contra o seu povo, ele iria sentir na pele tudo isso. É por isso que de repente agora ele diz, eu sei que o Senhor está na frente de Israel, eu sei que o Senhor está pronto para atacar Israel, que o Senhor esticou o seu arco no máximo e vai atacar com toda a força, como nós nunca vimos na história de Israel. Olhando agora para o futuro, ele diz, eu vejo minha nação andando para a destruição, eu sei que isso vai me afetar também, tudo vai ser desintegrado, eu estou simplesmente espantado diante da voz do Senhor. É assim que eu me encontro, completamente perplexo. Sabe por quê? Porque o Senhor está para atacar Israel. E aí vem a reação dele. Quando o Senhor, ele diz, é assim que eu me sinto, qual é a minha atitude agora a tomar quando o Senhor fala comigo? Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia. Crentes são falantes. Crentes gostam de falar muito, mas eles falam muito porque não querem ouvir a voz do Senhor, porque quando ouvem a voz do Senhor, eles descobrem que não é possível falar tanto assim. Foi assim que Israel se comportou diante de Moisés. Chegaram para Moisés e disseram, por que o Senhor só fala contigo? Que conversa é essa de o Senhor falar contigo e depois você traz para a gente? Não quero isso não, eu quero ouvir pessoalmente, é isso que nós queremos. Nós queremos ouvir o Senhor, nós queremos ouvir Deus, nós não queremos intercâmbio, nós não queremos alguém como intermediário. Nós queremos Deus dizendo diretamente. Moisés diz, tudo bem, vamos preparar, vamos chegar no pé do monte, não subam no monte, tenham cuidado lá, eu vou subir, Deus vai falar com vocês. E o texto nos diz que Deus começa a falar com voz de trombeta em meio a raios e trovões. E quando Deus começa a falar com o povo cai desesperado no chão, em desespero, dizendo, Moisés, manda ele parar, porque ouvir Deus não é um negócio tão bonitinho como muita gente acha que é pavoroso, é assustador. E ele de repente chega agora e diz, eu ouvi, e a única coisa que eu pude fazer é trazer as palavras do salmista no Salmo 29, quando ele diz que a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor quebra os cedros do Líbano, a voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, faz tremer o deserto de Cádiz, o Senhor faz dar cria às coças com a sua voz.
Diz: quando o Senhor fala, troveja o Deus da glória. Por isso os crentes só são falantes enquanto não chegam na presença de Deus. Porque quando Deus fala realmente. Não tem arrogante que fique em pé. Não tem falante que continue falando. Diz: o que é que eu posso fazer? Ele: calar. Eu só posso fazer isso. O Senhor disse isso: cale-se diante dele toda a terra, versículo 20. O Senhor está no seu templo. Quando o Senhor fala, todos calam. E ele diz: o que é que eu tenho que fazer agora? Ficar calado. Eu não tenho mais nada a dizer. Eu já conversei com o Senhor, já debati, o Senhor já me explicou, Ele já disse qual é o seu projeto. Quando Deus fala, eu fiquei apavorado, agora eu fico quieto. Por que ele fica quieto? Ele diz: porque eu só posso esperar a pancada. Ele diz: em silêncio, eu devo esperar o dia da angústia. Há quem interprete essa expressão esperar aqui como gemido, como se ele estivesse ainda reclamando do que vai acontecer. Mas não é isso, não é essa a tradução melhor da palavra. O que ele está dizendo é que ele vai simplesmente aguardar o Senhor executar o seu plano. Quando ele escuta a voz de Deus, ele diz: agora eu tenho que ficar quieto e esperar para ver o que o Senhor vai fazer. O que ele sabe que vai acontecer? Ele diz: o que ele sabe é que vai vir o dia da angústia. O dia de angústia se aproxima e virá contra o povo que nos acomete. Ele diz: vai vir o dia da angústia, e o que eu posso fazer agora é ficar calado. Não há mais o que ser feito. Jó reclamou um livro inteiro, orou um livro inteiro, até quando Deus falou com ele. E quando Deus o mandou ficar em pé e avaliar a altura dele para ver se dava para debater, quando Deus o colocou no seu devido lugar, ele termina dizendo: ponho a minha mão na boca, porque falei do que não entendia. Quando Deus fala, eu fico calado e espero para ver o que ele vai fazer. Queridos, esperar ver o que vai fazer nos lembra um remanescente fiel desse período, quando também em silêncio, único indivíduo num jardim lá na região de Jerusalém, alguns anos depois, em silêncio, sozinho, diante de sofrimentos terríveis que estavam para acontecer com ele, diante de uma punição terrível que ele haveria de receber sem nem mesmo merecer, esse mesmo Deus em Cristo Jesus estava plenamente angustiado, não teve nenhuma vergonha em dizer aos seus discípulos que a sua alma estava se contorcendo em dor e em sofrimento, e esse sofrimento se expressou quando ele suou gotas de sangue ali, e em oração ele silenciosamente, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, se apresentou na certeza que o plano de Deus seria executado. Quando Deus fala com ele, ele não tem nada a responder mais. Ele vai em silêncio e faz tudo o que deveria ser feito por amor de mim e por amor de você. Passar por lutas e por provações reclamando não te torna um herói na fé. Ser um murmurador enquanto tudo está dando errado não te torna alguém, porque ele está sofrendo. Não, te torna alguém que não ouviu a voz de Deus de forma adequada. Os sofrimentos nos vêm, às vezes eles são até anunciados, como foi o caso aqui de Abacuque. Mas nós precisamos aprender a receber os sofrimentos que Deus nos envia, diante de ouvido a sua voz, mantemos o nosso coração em silêncio, para não pecarmos contra o Senhor. Cristo nos ensinou isso, recebendo sobre si todos os nossos pecados, recebendo sobre si a punição pelos nossos pecados, mas não abrindo a sua boca, porque ele sabia qual era o plano de Deus. De repente no Salmo aqui, Abacuque diz: aprenda a ficar
em silêncio também? O sofrimento vai vir. Quando eu escuto a voz de Deus, a minha reação é ficar resiliente. É a segunda reação. Ele diz que nós devemos manter uma postura resiliente. Versículo 17. Ele começa a dizer agora que é um princípio bem simples. Ele não está dizendo que existe uma possibilidade que aconteça. As expressões que vão aparecer aí no início do versículo 17 traz a ideia de uma possibilidade também. Mas a imagem aqui é de uma possibilidade concreta, que realmente vai acontecer. O que ele começa a descrever no versículo 17 é: o que é que eu espero que aconteça com Israel? O que é que vai acontecer? E ele vai dizer como reagir diante do que vai acontecer. Olha a descrição. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta. Os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Ele começa com 4 aspectos da agricultura e depois vai para 2 aspectos da pecuária. Ele começa com 4 aspectos que, na verdade, eram a base alimentar de Israel. Ele começa desde coisas que são luxos, que são supérfluos na cozinha, mas de elementos que seriam essenciais para a produção de comida. Ele começa dizendo: ainda que a figueira não floresça. A figueira não era a comida principal de Israel. Era usado geralmente para fazer bolos. Era usado para fazer, na verdade, quitutes. Então, não era aquilo que a gente se vive, mas eram luxos pequenos que Israel tinha. Os figos eram usados para isso. Ele diz: ainda que não tenha figo, ou seja, falta doce de leite, não tem problema não, a gente aguenta. Mas não só isso, ele diz: o fruto da vide, agora é uma coisa mais básica. Ele diz: vai faltar uva, vai faltar vinho. Ok, não é mais só uma questão de não faltar algumas coisas que são até supérfluas, mas vai começar a faltar alguns elementos básicos da cesta. Vai faltar vinho, mas sem refrigerante a gente passa, a gente toma água. Ainda que não tenha o produto da oliveira. Agora ficou complicado, porque eles vai faltar azeite. E agora, se falta azeite, como é que a gente faz comida? Porque toda a comida que eles faziam era uma base de azeite. Eles usavam azeite como se a gente usa óleo. Então tudo era frito, tinha que botar azeite, tinha que misturar azeite. Ele vai faltar azeite. Ok, a gente come farinha seca. Ele diz: não, mas não vai ter no campo mantimento, ou seja, vai faltar farinha. Ele começa dos elementos e dizendo: vai faltar tudo. Você não entendeu? Vai faltar comida. Não vai ter comida. Vai ficar tudo escasso. Desde as comidas mais luxuosas ou as comidas mais os quitutes, mas vai faltar o básico do básico. Vai faltar farinha para fazer pão. Nós não vamos ter pão, nós não vamos ter bolo, nós não temos azeite para misturar com nada, nós não temos vinho para tomar, nós não temos nem figos para comer, não tem fruta, não tem legume, não tem cereal, não tem nada disso. Vai faltar comida. Diz: sabe, no campo não vai ter nem ovelha, nem vai ter gado, não vai ter leite, não vai ter carne, não vai ter couro, não vai ter pele, não vai ter nada, não tem roupa, não tem alimento, não tem nada, não dá para fazer queijo, não dá para fazer coalhada, não dá para fazer manteiga, não dá para se vestir. Eles vai faltar tudo. E aí entra o princípio de que o básico do básico do básico não vai ter. Como é que se aguenta uma situação como essa? Como se sustenta uma situação assim? Se toda a estrutura de Israel era baseada nisso aqui. Mais ou menos como se ele dissesse: todos os supermercados vão fechar. Você vai fazer o quê? Não vai ter de onde tirar nada. Uma coisa é você sempre ter um lugar para onde correr. É por isso que eu digo que passar fome na cidade grande é preciso ter muita competência para fazer isso. Porque o cara tem que ser competente em passar fome, porque você tem onde correr para conseguir, nem que seja revirando o lixo de supermercado, você consegue alguma coisa. Se você for lá no final da feira, lá no Ceasa, tem um bocado de fruta e verdura, faz sopa para a semana todinha de verdura, mas tem alguma coisa de onde você tirar. Agora, eu vim de uma realidade sertaneja, onde o camarada está no meio do nada, a pelo menos 2 horas de carro da cidade mais próxima, e ele olha para todo canto, não tem nem de onde tirar água, quanto mais arranjar comida. Não tem uma folha numa árvore que ele possa comer. Só existe mato seco e pedra no chão.
Aí eu digo, como é que o camarada se vira aqui? Aí não tem como fazer. Diz, é isso que está acontecendo aqui. Eles, quando o exército entrar, vai destruir tudo, porque era isso que eles faziam. Uma das coisas que, por exemplo, o exército egípcio se orgulhava, é que por onde eles passavam, eles derrubavam todas as árvores frutíferas que eles encontravam. Eles acabavam e queimavam a plantação inteira, porque a ideia era, se sobrar alguém para trás, se a gente matar, vai morrer de fome, mas vai morrer. O que o Abacuque está dizendo é, o futuro é sombrio, não é fácil. O que nós estamos esperando pela frente não é fácil. Mas olha como é que ele reage. Ele chega e diz, ok, vai acontecer, é assim mesmo, é desse jeito, o Senhor está fazendo. Notem que ele tem a mesma atitude que Jó teve no início da sua caminhada, quando em um único dia ele perde os bens que foram roubados, foram saqueados, perde os filhos que foram mortos, perde tudo, e ele simplesmente chega e diz, o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o Senhor. Ele aprende que não deve reclamar, que não há motivos para reclamação, que ele deveria se manter fiel ao Senhor, pelo simples fato de que o Senhor está com ele, e ele não deveria reclamar, porque abrir mão das coisas da vida faz parte da fé cristã. Cristo, meus irmãos, é o Rei de todo o universo, foi servido por toda a eternidade, abriu mão de toda a sua glória, encarnou em um bebê que era pobre e foi colocado no primeiro berço, numa manjedoura, enrolado em trapos. Ele foi rebaixado, ele foi humilhado, para que eu e você não reclamássemos quando as coisas faltam, para que eu e você aprendêssemos contentamento. O apóstolo Paulo nos diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, e ele aprendeu isso de Cristo, de forma que eu tenho que aprender em silêncio, a receber da parte de Deus as provações. Eu tenho que aprender a receber da parte de Deus quando o Senhor me tirar coisas. Eu tenho que aprender a suportar em silêncio quando o Senhor resolver que vai me tirar algumas coisas. Quando o Senhor disser que vai tirar, eu não devo reclamar do que Ele me tirou. Eu devo somente constatar e observar como o Senhor vai me tirar. Mas é incrível como nós amamos pessoas e coisas mais do que nós amamos a Deus. Tem muitos crentes que dizem, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Mas se você chegar perto dele e disser, e se o Senhor te colocar numa cama, doente, para o resto da sua vida, dependendo dos outros, só mexendo os olhos, o que é que você faz? Deus não vai ter coragem de fazer um negócio desse. Se ele fizer, vai abandonar a fé, vai negar o Senhor e vai praguejar o resto da vida. Ah não, mas pastor, isso é hipótese. É hipótese quem não deixar pai e mãe, filho, mulher, por amor de mim, não é digno de mim. E se o Senhor te tirar teu filho? E se o Senhor te tirar os pais? E se o Senhor te tirar a esposa, o esposo? Você vai praguejar contra o Senhor? A resposta do Senhor é, eu tenho que amar o Senhor e ficar silencioso, porque quando o Senhor fala, eu preciso ficar resiliente, eu preciso ficar firme, mesmo que tudo desmorone na minha frente. Mas como é que eu faço para fazer isso? Como é que eu reajo assim? E aí vem uma terceira reação adequada diante da voz do Senhor. Nós devemos manter uma resolução de confiança. Versículos 18 e 19. É por isso que ele aguenta o tranco tão fácil. Não é que o negócio ia ser pequeno, porque no versículo 18 ele diz, eu fico feliz. Versículo 18 ele diz, todavia eu me alegro no Senhor. Note, queridos, que ele coloca onde está a nossa alegria. A nossa alegria não está na nossa juventude, porque ela passa. A nossa alegria não está na nossa saúde, porque ela também passa. A nossa alegria não está nos nossos bens, porque eles passam. A nossa alegria não está nas pessoas, porque elas nos deixam.
Então você não precisa ter alegria nessas coisas. Você pode se alegrar por essas bênçãos que o Senhor deu, mas a sua alegria não pode estar nisso. Porque todas essas alegrias, quando nós colocamos o nosso coração nelas, elas nos decepcionam. É por isso que eu digo que Deus permite arranhão de carro novo. Já notou? Fica todo feliz. Acorda de manhã, já olha para o lado de fora para ver se ele está lá. Até que você dá uma encostada na parede. Ai, Deus, uma dor no coração. Arranhei o carro. Está tranquilo, meu filho, porque a partir de agora você perdeu o amor, perdeu o gosto. Aí agora vai tranquilo, pode arranhar todinho, você não está nem ligando. Agora vai. O Senhor permite arranhão de carro novo para que a gente não ame o carro novo mais do que a Ele. Eu preciso entender então que minha alegria está no Senhor e não nas coisas. Porque se minha alegria está nas coisas, eu posso perdê-la. Minha alegria são meus filhos. Deixa eu te dizer um negócio. Vai aparecer uma moça para levar teu menino. Ela vai trancar ele em casa no dia das mães. O máximo que você vai conseguir é uma ligação de 12 horas da noite. Ai, que tristeza, meu filho. É porque você colocou toda a sua alegria nos seus filhos, quando deveria ter colocado toda a sua alegria no Senhor. Mas seu marido vai te decepcionar. Sua esposa vai te decepcionar. Tudo que existe ao redor vai te decepcionar. A sua alegria não pode ser fincada no que está ao seu redor. A sua alegria tem que estar no Senhor. É por isso que ele diz: ok, eu fico quieto, vou perder tudo, não vai ter nada, mas no final das contas, eu me alegro no Senhor. E ele diz: exulto no Deus da minha salvação. Ele confia que o versículo de número 4 do capítulo 2, o justo viverá pela fé, faz com que ele, com essa fé que ele possui, na promessa de que o Senhor iria salvar e não deixaria morrer a todos, ele diz: eu tenho uma única promessa, de que o Senhor vai cuidar dos justos, e porque o Senhor vai cuidar dos justos, eu me alegro no Senhor que vai me salvar. Aqui ele está incluindo nessa salvação um aspecto físico também. Ele está dizendo: Deus vai me preservar no meio disso tudo. Eu vou passar por isso, eu vou enfrentar isso, eu vou sair incólume no final. Mas no final das contas ele diz: eu vou me alegrar em Deus. Deus não me decepciona e não me falta. É por isso mesmo que no versículo 19 ele diz: eis a base para aguentar o tranco para todas as coisas. Qual é a base? O Senhor Deus é a minha fortaleza. É o Senhor quem me protege, é o Senhor quem me dá forças. Então notem essa tranquilidade que os crentes deveriam demonstrar em meio aos sofrimentos. Não é porque eles são lerdos, é porque eles confiam em alguém que vai cuidar deles. É como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, eu aguento qualquer coisa, porque é o Senhor que me sustenta, é o Senhor que me dá forças. Ele diz: eu me alegro em Deus, porque Deus é a minha felicidade, a minha alegria é Ele. Então eu não posso perder a alegria que Ele me dá. A presença do Senhor com Ele fazia com que ele fosse feliz, mesmo quando tudo estava desmoronando ao redor dele. Daí então, nós temos uma atitude completamente diferente do início do livro. O início do livro você tem um homem cabisbaixo, triste, revoltado, angustiado, pesaroso pela situação de Israel. Nós temos um homem completamente diferente terminando o salmo. Ele diz assim: o Senhor, que é a minha fortaleza, faz os meus pés como os da coça. Ele arrasta o Salmo 18. No Salmo 18, Davi está tendo todos os seus inimigos derrotados. Ele finalmente teve todos os seus inimigos vencidos. E de repente ele chega e diz: ele me deu os meus pés à ligeireza das costas e me firmou nas alturas. Ele chega e diz: o Senhor agora me faz andar altaneiramente.
Corça era uma espécie de veado que consegue andar rápido, mesmo com as perninhas fininhas. E conseguia andar, inclusive, em regiões lamacentas e escorregadias, com lodo em cima de pedra. Porque a parte de baixo do pé dela tem uma espécie de almofada que prende no chão. E ela consegue andar e não escorrega. Onde as outras pessoas escorregariam, ela sai pulando com a maior tranquilidade. Ele diz: o Senhor me faz andar tranquilo por sobre os lugares escorregadios. Eu confio no Senhor. O lugar escorregadio, vai faltar tudo na minha vida. Mas o Senhor me fez agora andar nos lugares altos. Me fez andar altaneiramente, porque eu confio plenamente no Senhor. E na minha confiança que eu tenho nele, eu agora sei que eu posso continuar. Ele termina encaminhando o salmo, dizendo que é para tocar com instrumentos de cordas, que o mestre de canto deveria executar. Em outras palavras, que Israel aprenda a cantar essa música, para que quando estiver em meio aos pesares, lembre-se por que estava lá, lembre-se que foi plano do Senhor colocá-los lá, e lembre qual é a reação adequada enquanto estiver lá. Eles deveriam ficar quietos, sabendo que o pavor que toma o seu coração é correto, é normal, acontece, mas que eles deveriam ficar em silêncio quando esse pavor acontecesse, que eles deveriam entender que o que o Senhor estava tirando era para provar a eles, para que eles entendessem que não precisavam daquilo, porque no final das contas eles deveriam era confiar em Deus, eles deveriam se alegrar em Deus, porque Deus era a porção da herança deles. Era isso que eles precisavam lembrar. Em Cristo também, meus irmãos, nós vemos Cristo se apropriando desses mesmos princípios aqui, quando Ele também busca no Senhor a alegria dEle. Em meio a toda a dor da cruz, Ele se lembra da obra que Ele tem para executar, e do que Deus fez em relação a Ele, que Deus iria ressuscitá-lo no final. E Ele vê o fruto do seu penoso trabalho e se alegra. O seu coração estava alegre no final, em ver a obra de Deus sendo executada. Eu não sei se você já está enfrentando problema. Eu não sei se Deus está te preparando para enfrentar problemas. Porque às vezes isso acontece. Certa vez eu inventei de expor Jó. E na metade do livro de Jó, eu entendi porque é que Deus me colocou para expor Jó. É porque Davizinho ia nascer em sofrimento. Josi iria ser internado às pressas. Eu ia ficar com um bebê de 1 semana em casa, sozinho. Ela iria ficar entre a vida e a morte lá. Eu entendi exatamente porque o Senhor me colocou aqueles textos. Eu não sei. Pode ser que você não esteja em sofrimento, mas pode ser que o Senhor esteja te preparando. Mas seja como for, diante da voz do Senhor, o texto nos conclama agora a termos a mesma atitude que o profeta teve em Cântico. Nós devemos agora aprender, meus irmãos, de que nós temos que encarar as nossas dúvidas e que o Senhor tem prazer com a nossa oração sincera diante dEle. Que a gente deve apresentar ao Senhor humildemente todas as nossas questões, para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor nos instrua e adorá-lo em meio a esse processo, mas que no final das contas, quando Ele nos responder e quando a sua voz for ouvida, nós temos a aprender de forma definitiva que mesmo que o nosso coração esteja abalado, mesmo que nossas emoções estejam abaladas, mesmo que a gente esteja tremendo, nós precisamos aprender a ficar calado em meio aos sofrimentos. A gente acha que orar é ficar murmurando, mas a gente às vezes, ao invés de orar, fica postando no Facebook: eu estou sofrendo. Aí vira um crente 6 horas. 6 horas por mim, meu irmão, porque eu estou sofrendo. Ele não ora, ele quer que os outros saibam que ele está sofrendo e fique com pena dele. O Senhor nos conclama a ficarmos em silêncio quando o Senhor falar conosco. Que em meio aos sofrimentos, a gente aprenda a ficar quietinhos. Porque o Senhor quer que nós aprendamos a enfrentar as dores de forma resiliente. Que o Senhor pode nos tirar absolutamente tudo, do mesmo jeito que fez com Jó. Tirou os bens de Jó, tirou os filhos de Jó, tirou a saúde de Jó, mas não tirou a fé de Jó. Nós precisamos guardar a fé, manter a fé em meio aos sofrimentos, de forma que nós não precisamos de nada que está ao nosso redor, nós só precisamos de Cristo.
e aprendermos a, confiando nele, nos alegrarmos, mesmo quando tudo estiver dando errado. Nos confiarmos somente em Deus, para que nosso coração mantenha-se alegre nele, mantenha-se feliz nele. Ele sim é a nossa única fonte de alegria, Ele sim é a nossa única fonte de esperança. É só nele que o nosso coração se alegra. Por isso é bom que, se você tem um motivo aqui na terra para acordar de manhã, que o Senhor te tire, para que você aprenda a confiar e esperar somente no dele. Se você tem alguma coisa que você possui, que não pode abrir mão, você não possui essa coisa é que possui você. Por isso, aprenda a abrir mão, para que sua alegria seja completamente o Senhor. Porque quando sua alegria for o Senhor, você vai aprender, como aprendeu Abacuque, a ficar em silêncio quando tudo dá errado, a ficar tranquilo quando tudo der errado, porque a sua alegria está baseada na confiança que você tem em Deus. Que Deus nos ajude, meus irmãos, como crentes em Cristo, a enfrentar tranquilos as lutas e agruras que sobrevêm a cada um de nós, para que a gente aprenda, em meio às lutas e dores, a confiar e se alegrar somente em Deus.